Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Coragem para o Sucesso, um podcast para inspirar você a ter uma carreira com mais sentido, mais significado e, por que não, mais coragem também. Afinal, a vida é muito curta para a gente ter uma vida profissional meia boca. E hoje, nesse episódio, eu trago uma convidada especial para falar de um tema que eu sou apaixonada. Vamos falar hoje sobre produtividade. Será que existe um jeito certo de ser produtivo? O que é essa tal produtividade tóxica? Vamos falar sobre isso hoje com Fernanda Terra. Fernanda, que ela, gente, já tô com colinha aqui, viu? Ela é especialista em produtividade e planejamento pessoal. Ela é fundadora do método Vida em Flow e ela ajuda pessoas a desenharem rotinas que funcionam de verdade. Eu vou aprender muito hoje com essa mulher maravilhosa, Fê. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Felicíssima. Uma honra maravilhosa. Estou babando nesse podcast desde o dia 1, desde o primeiro episódio. Já aprendi horrores aqui. Agora é minha vez de contribuir pelo menos um pouquinho. Por favor, um pocão, porque a gente vai falar de um tema que eu sou apaixonada por produtividade, sempre fui. Eu me considero aquela pessoa assim, formiguinha, sabe? Só que, infelizmente, ao longo do tempo, essa formiguinha foi adoecendo. Vou te contar depois. Quero detalhes dessa história. Vamos falar então sobre, afinal, o que é produtividade hoje, no que você entende, né, de produtividade. De fato, do que você viveu e aprendeu, de tudo que a gente está vendo hoje sobre como que o excesso de produtividade adoeceu as pessoas. E afinal, então, o que é ser produtivo nos dias de hoje, Fê? Maravilhosa. Essa é uma pergunta que eu acho incrível, porque ao mesmo tempo que ela dá muito pano pra manga, dá pra gente falar muita coisa. Eu diria que produtividade é uma coisa muito simples. É sobre você ser capaz de gerar os resultados que você quer e que você precisa. Não tem muito mais mistério. É isso, ser capaz de gerar os resultados. Só que aí começam várias nuances por trás que a gente vai conversar sobre como eu vou gerar esses resultados, que resultados são esses, eu estou gerando os resultados que de fato eu quero, preciso, ou eu estou gerando os resultados que me disseram que eu deveria. O jeito como eu estou produzindo, ele faz sentido? Ele é sustentável? É uma coisa que eu estou pensando só na próxima semana? Ou eu estou pensando na minha vida mesmo, no longo prazo? Então, quando eu falo de produtividade, o conceito de produtividade é muito simples. Produtividade é você ser capaz de gerar os resultados que você deseja. Agora, como isso vai acontecer e de quais resultados que a gente está falando, é que a gente entra em quais os tipos de produtividade você opta por, trazer para a sua vida. A produtividade que eu acredito e que eu trago muito para o meu trabalho é uma produtividade que ela precisa ser sustentável. E quando a gente está falando da sustentabilidade ali, é sobre a gente conseguir manter ela pelo tempo necessário, é sobre ela estar casada com todos os demais âmbitos da nossa vida, né? Ela não está ali como um entezinho isolado, a nossa vida acontece, o que eu preciso gerar de resultado está acontecendo junto com a minha saúde, com a minha família e com tudo mais que tem na minha vida. Ela precisa ser pensada e estar a serviço, na minha visão, da minha felicidade. Então, assim, do que eu penso da minha vida, e aí felicidade não é aquele bem-estar momentâneo, é sobre realmente ser feliz quando eu penso numa vida plena, numa vida que eu vou me sentir realizada, que eu vou me sentir feliz quando eu olho para o passado, quando eu olho para a perspectiva do futuro, quando eu olho para o meu presente. Então, ela tem que estar a serviço. Só ser produtivo por ser produtivo perde ali o sentido. Então, quando eu penso nessa produtividade, eu penso pelo menos nesses dois pontos, mas aí existem vários tipos. Existe a produtividade tóxica que você falou, a versão muito industrial, e aí depende de qual que é a linha com qual você mais se identifica. Essa é a minha, é essa que eu defendo e que eu acho que faz mais diferença na vida, de todas as pessoas com as quais eu já trabalhei. Como que esse tema chegou na tua vida? Porque não é algo que, vamos combinar, a gente estuda numa faculdade para falar sobre produtividade, né? Existe alguma coisa sobre produtividade, de repente, na cadeira de administração, mas é aquela produtividade, como você falou, industrial, né? Para olhar para a produtividade, o produto a ser produzido dentro das indústrias, mas e o nosso produto, que é o nosso trabalho, a nossa vida, como que isso chegou na tua vida? Conta a sua história pra gente. Maravilhosa. A história, ela é quase que natural. Então, toda vez que me perguntam, eu tenho dificuldade de falar qual é o momento que ela entrou, quando começou, quando não começou. Mas vou começar de trás pra frente, que eu acho que fica mais fácil. Eu fui diagnosticada aos 30, ou seja, há 2 aninhos atrás, com TDAH.
E aí tudo fez sentido. Que eu sempre tive uma dificuldade muito grande na minha vida de conseguir fazer as coisas. Eu ficava muito empolgada, tinha fases, e aí eu ia, produzia horrores, ia pro modo formiguinha, conseguia fazer aquilo ali que eu não fiz os últimos 6 meses, eu fazia uma semana, e aí depois eu entrava também no modo âncora, como diria minha irmã, que era um modo que eu não conseguia fazer nada, que eu tava exausta, que eu queria tudo, que eu queria ficar deitada, que eu não dava conta nem de interagir com uma pessoa. E aí eu fui, não dá pra ser assim, eu preciso corrigir. Aí eu vi os outros pessoas e falei, como é que essa pessoa dá conta disso e eu não dou? Tem que ter uma explicação, tem que ter um jeito de eu dar conta. Então, começou muito de uma dor pessoal e, ao mesmo tempo, de uma busca incessante por entender mais sobre produtividade, sobre as minhas demandas ali, para tentar solucionar essa questão que era puramente pessoal. Mas aí aconteceu né, aquelas peças que a vida prega, que é quando, em 2020, eu saí do escritório que eu trabalhava. Eu sou advogada de formação, então minha formação não tem nada a ver com produtividade no quesito formal. Hoje em dia já estou nesse caminhar formal também, mas começou ali, sendo advogada, resolvi abrir o meu escritório com mais 2 sócios. A gente atendia pequenos empreendedores e a gente dava todo esse aparato jurídico. Só que quando a gente via, os nossos clientes não davam conta de sustentar qualquer proposta do que a gente fazia, porque como pequenos empreendedores, né, e você me entende, a gente que às vezes não tem aquela equipe tão, né, como dividida. Eu presa, às vezes eu sou uma empresa, né, até a hora que eu tô a cadeira de marketing, outra hora eu sou a cadeira de finanças, RH, a gente tem que ter o RH de nós mesmos, eu sempre falo, quem cuida das pessoas... Fazer umas reclamações, às vezes, né? Queria fazer uma reclamação formal contra a minha chefe... Opa, peraí, a chefe sou eu. Mas é isso. E assim, eu via o pessoal muito perdido e eu via que eles estavam todos bagunçados. Então, quando eu fui vendo, eu com esse, né, meu aparato, eu acabava começando a dar pitaco na organização da empresa, nos processos da pessoa. E eu falava, não, vamos organizar desse jeito. E aí, quando a gente vê, a pessoa não sustentava os processos da empresa, porque ela não tinha processos pessoais. A vida dela estava toda bagunçada, ela estava exausta. E aí, quando a gente ia tentando ajudar aquele empreendedor na seara jurídica, era só sobre contratos e processos e organizar a vida dela. Quando a gente ia ver, a gente eu já estava chegando lá na vida pessoal e organizando ela, que horas que ela ia acordar para dar conta de chegar nas reuniões e participar. Só. E ficou-se nisso, mas eu fazia muito por hobby, eu fazia muito por gosto. E os clientes brincavam, nossa, Fê, vim aqui conversar com você bota a minha vida no eixo, é muito mais que direito. E eu achava aquilo massa, eu achava divertidíssimo. E aí eu fui coletando algumas experiências ali, e, né, entendendo como é que era aquilo ali que eu tinha aprendido para mim, mas que não era só sobre mim. Além disso, paralelo a isso, vi vários amigos que vieram me perguntar, porque eu estava tão realizada naquilo ali, no novo escritório, no novo formato de vida que eu tinha pensado para mim, que sempre chegava a pergunta, o que você está fazendo? Vamos tomar um café? Como é que você dá conta? Vamos trocar uma ideia, me explica. E aí eu ia fazendo aquilo ali bem informal, até que em 2021, meu pai passou por um susto cardíaco. A gente descobriu uma doença genética na minha família extremamente rara, que, né, só foi realmente catalogada em 2008. Então, é uma doença muito recente e que poderia mudar a minha vida. Não tenho gene, não tenho essa doença, meu pai tem, mas eu poderia ter. E naqueles 3 meses em que eu ficava aguardando o resultado genético e a ressonância de coração e tudo mais, acho que é aqueles momentos que a gente tem clareza, que você fala assim, não, eu tenho certeza que se minha vida for para mudar agora, o que daqui que eu levaria e o que eu me arrependo? E eu acho que uma das coisas que eu me arrependeria era de não ter explorado isso, porque eu pensava assim, a parte jurídica eu sou muito boa advogada, mas eu conheço muitos bons advogados que fazem isso. Agora, o que eu estava conseguindo gerar naquelas pessoas que eu estava trocando, eu não conhecia ninguém, porque eu queria ter tido esse tipo de ajuda e eu não conseguia. Eu tive que fazer mais de 25 cursos de 30 áreas diferentes, gastar mais de 50 mil reais em formações para quê? Para ter um conhecimento que eu estava conseguindo ajudar para as pessoas, mas que eu não vi em lugar nenhum, porque se tivesse pronto eu teria pagado. Eu teria pagado para alguém falar, me ensina, me leva direto para esse caminho para não ter que demorar 10 anos fazendo o que eu demorei. Então, foi mais ou menos isso. Esse foi um momento de grande virada, mas foi uma construção que ela veio de anos. Foram 10 anos ali de busca pessoal, de muitos conhecimentos, de muitos cursos avulsos. Hoje eu estou fazendo pós-graduação em neurociência. Ai, que legal. Porque aí realmente falei, não, cara, eu gosto. Aí em 2021 comecei a testar, a gente abriu o Vida em Flow, falei, não, vou seguir por essa frente. E me encontrei. Acho que eu sou muito realizada com o que eu faço, muito realizada com o poder que isso entrega. E aí eu acho que tudo fica um pouquinho mais fácil. Não que seja o suficiente, acho que o propósito
Não é uma solução milagreira, porque Não. empreendedorismo é difícil demais, mas acho que facilita bem. Mas tem significado, né? Exato. Então a gente tem uma missão aí. E me Uhum. conta como que chegam as pessoas até você, assim, né? Eu imagino que deva ter um perfil, digamos assim, de pessoas que mais você recebe, sobrecarregadas, às vezes até já ali namorando o burnout, ou já, infelizmente, diagnosticadas. Sim. Me conta o que você mais está vendo hoje nos seus atendimentos quando o assunto é sobrecarga. Eu acho que é engraçado que ao mesmo tempo que existe esse padrão, não existe padrão nenhum. Porque a gente, né, como o método de design de rotina, ele serve para qualquer problema, porque eu acredito muito na filosofia que não importa qual é o problema que você tem, a resposta para ele passa pela sua rotina. Seja porque ele vai te permitir fazer de maneira constante e repetida aquilo que você precisa fazer para gerar o resultado que você deseja, ou porque é a sua rotina que te dá espaço, que te dá sanidade, que te dá saúde para você fazer o que você precisa fazer para alcançar aquele resultado. Dito isso, a gente recebe pessoas que querem emagrecer, que estão com problemas de relacionamento, que querem crescer na carreira, que querem mudar de carreira, porque no final das contas todo mundo chega em algum momento à questão do eu preciso organizar minha vida, eu preciso organizar e abrir espaço para esse projeto, para essa demanda, para esse hábito, para eu me cuidar mais. De alguma maneira, o traço da sobrecarga ele é muito contínuo, ele é muito presente, com roupagens diferentes, mulheres especialmente sobrecarregadas pelo excesso de papéis que a gente exerce é muito comum, mas existe, além da sobrecarga, que eu acho que é um ponto mais evidente que a gente vê, eu acho que o ponto principal que eu vejo dos meus clientes são pessoas desacreditadas. Desacreditadas de si, sabe? Eu acho que elas perderam a confiança na capacidade delas de fazer sem cansar, né? Desacreditadas na capacidade delas de ter uma vida em que elas conseguem cuidar de quem elas são e das pessoas que elas amam e construir um futuro, que acreditam que elas têm que escolher ou eu vou atrás do que eu quero, dos meus objetivos. Eu vejo muitas mulheres ambiciosas, desacreditadas, com medo de, né, eu vou ter que abrir mão de cuidar dos meus filhos para eu ir atrás da minha carreira, com medo desses sacrifícios necessários. E eu acho que o grande poder de uma rotina bem estruturada é te dar essa confiança. Confiança porque você vai ter espaço e energia para fazer boas escolhas, então você consegue estar a todo momento vendo isso assim, não, a escolha que eu estou fazendo realmente está alinhada com o que eu quero, com o que eu preciso fazer agora, e te devolve essa crença no futuro, essa sua capacidade de acreditar na sua capacidade enquanto adulto de gerir a sua vida de maneira plena. Então, isso significa cuidar do seu presente, da sua saúde, da sua família, do que você precisa fazer, do seu lazer, curtir a vida, porque nem só de metas e alcance a gente vive, mas fazer isso sem ter que abrir mão de um futuro e cuidar desse futuro também e abrir espaço. Então eu acho que sim, a sobrecarga é o mais óbvio, é com o qual as pessoas se identificam no primeiro passo, mas eu acho que o traço que eu gosto mais de enfrentar junto com os meus clientes, independente de qual seja o problema ou da roupagem que eles recebem, é devolver a eles a crença no futuro, crença na capacidade deles de se reinventarem, de redesenharem a própria vida quantas vezes forem necessárias e de acordo com a situação atual. É você falar, não, eu sei cuidar de mim, eu sei cuidar da minha vida, e não importa quais sejam as engrenagens que mudaram, eu sei fazer boas escolhas a partir daqui, escolhas que estão alinhadas com quem eu sou, com como eu funciono e com o que eu quero. Acho que é isso, é devolver a autonomia, a verdadeira autonomia. A gente poderia falar sobre isso durante horas, porque são tantas as camadas dessa cebolona, né? Exato. Que a gente vai tirando uma... Escolhas. Vamos falar sobre escolhas, então, porque é uma das coisas principais, então, para que a gente possa ter esse design, adorei, design de rotina. Sim. Né? Hoje, na tua visão, essas escolhas, as pessoas estão sabendo fazer boas escolhas? Ou elas estão indo, eu percebo, assim, eu meio que tenho a resposta, assim, vou falar por mim, tá? Eu ia muito no automático, a minha vida era assim... Um acorda e dorme e algumas coisas no meio e acorda e dorme. Sabe aquele filme, O Dia da Marmota? É um filme dos anos 80.
Agora eu vou ter que assistir, Vai ter que porque... assistir. É um filme dos anos 80 maravilhoso, que o jornalista, ele vai pra uma cidade pra fazer a notícia do Dia da Marmota, que era um dia lá que a marmota saía dos buraquinhos, não sei, era um dia de festa na cidade. E alguma coisa acontece que ele fica enfeitiçado e ele acorda todos os dias naquele mesmo dia. E ele precisa descobrir o que ele faz pra sair daquele dia. Loop, então, né? O looping do Dia da Marmota. Legal. Teve uma época da minha vida que eu vivia o Dia da Marmota, porque todos os dias era a mesma coisa, mas não era uma rotina boa, não era uma rotina que me levava a algum lugar, né? Eu também tinha esses altos e baixos muito de hiperprodutividade numa época, daqui a pouco vinha aquela baixa, aquela procrastinação, etc. E eu fui trabalhando isso dentro de mim também e fui percebendo alguma das coisas que você falou, mas principalmente o poder da nossa escolha. E hoje, nós mulheres, inclusive, temos muito mais escolhas do que os nossos antepassados, né? Vamos combinar. Que até, nem digo só nós mulheres, acho que a nossa geração hoje, por exemplo, para você escolher qual série que você vai ver, você tem um catálogo, assim, gigantesco. Total. A gente tem até uma fadiga de escolha. Total. Fala um pouco sobre isso. Como então a gente pode hoje, para a pessoa que está nos assistindo, que está aí se sentindo sobrecarregada, sente que não tem uma rotina, como que ela pode começar a fazer escolhas melhores? Eu acho que tem muitas camadas, como a gente vem falando, mas é primeiro entender qual é o tipo de escolha que precisa ser feito. Eu acho que às vezes a gente gasta a nossa capacidade de escolha tentando escolher entre coisas que não precisam necessariamente, não existe uma perda. Eu tenho uma mentora minha que ela falava, se você está muito em dúvida entre duas opções, é porque as duas são muito boas. Então não precisa queimar fosfato, porque se fosse uma muito boa e a outra muito ruim, você já tinha certeza da escolha. Então assim, se você não tem, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acredito muito na gente criar momentos de fazer escolhas e esses momentos serem momentos fechados. Então a gente tem os momentos de parar, pensar, fazer escolhas conscientes para a minha vida, para o que eu quero, em maior ou menos grau. Então assim, eu tenho planejamento trimestral que eu ensino para os meus clientes porque eu não acredito em planejamento anual. Eu acho que quando você tem que fazer escolhas por um período muito grande, você acaba queimando muito fosfato ali e você não tem as respostas, muita coisa vai mudar. Adorei, queimando fosfato. Queimando fosfato, sério, mas o famoso queimando a bufanfa. Exato. É fosfato, gente, que era neurocientista agora, entendeu? Então, queimando fosfato, já aumentamos, demos um upgrade aqui no linguajar técnico. Exato, entendeu? E aí é isso, acho que a gente tem que começar a delimitar esses momentos que eu chamo de gestão, eu nem chamo muito de planejamento, porque eu acho que muitas vezes a gente sente que tem que mudar e tudo que você tem que fazer é validar uma escolha que você já fez e que você está renovando ela. Então é muito mais sobre gestão do que planejamento. Por isso que eu gosto muito mais da expressão de gestão de vida. Você está gerindo a vida, separando e olhando o que é a realidade, o que eu preciso fazer de escolhas. E aí você ter esses momentos, feito isso, você tem que aprender a sustentar. E não ficar renovando a escolha o tempo inteiro. E aí que entra o sistema. Eu acho que assim, quando a gente pensa em rotina, é sobre criar um sistema para a sua vida. Você não dependa das suas escolhas o tempo inteiro e nem da sua força de vontade. A rotina, ela serve para isso. Ela libera energia, porque a escolha está feita. Você vai seguindo o sistema, ele meio que te conduz a manter aquela escolha que você fez no momento em que você estava descansado, alimentado. Peraí, que agora a minha cabeça explodiu. Meu fosfato foi pra tudo quanto é lado agora. Peraí, me conta, que agora eu descobri, parece que eu descobri a pólvora. Como assim, sistema? Então eu errei a vida toda, então, porque eu tava sempre achava que o problema era a falta de força de vontade. Então vou te dar esse spoiler, não funciona. Então me fala, como força de vontade sistemas? Não funciona. Eu acho que quando a gente fala em sistema, é só você pensar que pensa na lógica de várias engrenagenzinhas, que elas isoladas têm respostas diferentes da sua vida, mas quando elas são pensadas em conjunto, uma reforça a outra. E elas não estão brigando. E essa criação do sistema pessoal, ela vem simplesmente de você pensar a sua vida como um todo. Para de pensar em pontozinhos isolados. Fragmentado, né? Você vai ter que entender que são coisas diferentes, só que ao mesmo tempo tudo se conecta. Então, quando você tem que planejar separado, mas existe um momento de olhar tudo junto e falar, e aí, a conta fecha? Isso aqui tá brigando com isso aqui? Porque às vezes o seu projeto pessoal e o seu projeto profissional estão brigando. E aí é lógico que não vai tirar nenhum dos dois do papel. Então eu acho que quando a gente está pensando em fadiga decisória, em levar à frente tudo que a gente escolhe, é sobre também pensar em sistema, é pensar em criar uma estrutura. E aí o que tem nesse sistema vai depender do que você precisa.
Por isso que eu acredito muito no design de rotina. É desenhar a sua rotina de acordo com o que você precisa e como você funciona. Tem gente que é extremamente disciplinada e aí a pessoa tende para rigidez. A gente precisa pensar uma rotina que vai lembrá-la de ser flexível, de ter autocompaixão, de poder trazer essa leveza e esse movimento para ela não ficar durona e na primeira batida da vida vai atrapalhar. Agora, quando a gente está pensando em alguém que já não tem disciplina, a gente precisa de um sistema. Pensa numa margem de rio. Acho que o sistema é isso, é uma margem de rio. Se ela está ampla demais, você não consegue tracionar o suficiente para conduzir a sua energia na direção que você quer. Se ela está estreita demais, sua vida transborda. Nenhuma vida completa cabe nesse caminho tão estreito ali. E você acha que as pessoas chegam mais estreito ou largo demais? Eu acho que, na verdade, depende muito. Eu acho que eu recebo os dois tipos, assim. As pessoas que estão com o muito estreito tendem ao burnout. E, normalmente, quem está com muito largo é a galera que chega reclama do eu não tenho disciplina. E acho que são dois lados da mesma moeda. É você não saber calibrar para você. Mas qualquer que seja o cenário. É você entender como você funciona. É você ter os dados sobre você ser cientista de si mesmo e começar a colecionar dados. Como é que eu funciono? Quando eu fiz isso aqui deu errado pra mim. Então esse é um ponto essencial também que eu deixo muito de recomendação. Gente, começa a ser cientista de si mesmo. Começa a parar pra pensar como eu funciono. Quando eu fiz isso, o que deu certo, o que deu errado, para que você faça escolhas melhores no futuro, que não venham do chute, mas sim do que você já aprendeu sobre você, não só sobre a vida, mas sobre você mesmo no processo. Muito bom, muito bom. Eu sempre falo para os meus clientes sobre a questão de gestão de carreira, né? E eu uso a analogia de que a gente deve cuidar da nossa carreira da mesma forma que a gente deveria cuidar da nossa saúde. Porque a nossa saúde, né, ela é uma construção. Então, se a gente quer ter longevidade, se a gente quer estar preparado, o nosso corpo preparado para o dia que uma doença chegar, porque pode chegar, um vírus, uma bactéria, qualquer outra coisa, o seu corpo vai estar forte o suficiente para você enfrentar. E a nossa carreira é da mesma forma, ou deveria ser visto da mesma forma. Né? A gente deveria ter essa gestão da nossa carreira, olhar para a nossa carreira como um todo e não só para o nosso trabalho. As pessoas confundem trabalho de carreira. Né? Então, olhar para a nossa carreira como um todo e enxergar essa carreira e falar assim, eu cuido dela todos os dias, nem que seja um pouquinho? Ou eu tô nesse automático no dia da marmota, que todo dia é a mesma coisa, e acaba que de repente quando eu olho, eu não tô crescendo como eu gostaria, eu tô me sentindo estagnado, né? Ou eu tô me consumindo demais, que também é muito do caso. Entregando o que eu não tenho pra dar. Entregando o que eu não tenho e me adoecendo. Ou com aquela mentalidade, né, que muitas pessoas têm, que você mencionou, do é isso ou aquilo. Exato. Ou eu tenho uma carreira de sucesso, ou eu sou mãe, por exemplo, ou eu sou esposa, ou eu vou cuidar da minha saúde, né? Então é esse ou. Falando especificamente sobre vida profissional, Fê, como que a gente monta então esse sistema que tente harmonizar? Eu não gosto nem da palavra equilibrar. Exato, eu gosto da palavra harmonizar, o que você fala do flow, né? Para que realmente as coisas entrem ali nos eixos e uma coisa vai servindo a outra, né? Legal. Me fala um pouco do teu método. Como que você aplica isso nos seus clientes, né? E dê aí algumas orientações de como as pessoas poderiam já começar, quem está se sentindo ali com a margem muito larga ou a margem muito estreita, o que ela poderia já começar a fazer para sair desse lugar? Maravilhoso. Acho que o primeiro ponto de tudo que a gente trouxe aqui é você começar a ter momentos de fazer essas escolhas, de fazer essa decisão. Pensando na carreira, no que você falou, eu acho que o ponto-chave que mudou a minha vida foi começar a pensar a minha vida em 3 meses. Por que eu falo isso? 3 meses, ele é tempo suficiente para você começar a ver algum resultado de qualquer iniciativa que você comece na sua vida, mas não é tão longo a ponto de você criar qualquer problema que não possa ser corrigido. E aí, quando a gente pensa em 3 meses, aí um ponto do que você trouxe aí, do não gosto de equilibrado. Eu nem falo que eu não gosto, eu acho que equilibrado tá errado. Toda vez que você tenta criar uma rotina equilibrada, você está fadado ao fracasso. A regra do design de rotina é você criar rotinas desequilibradas de propósito. Porque quando a gente cria, não é possível ter foco e equilíbrio ao mesmo tempo.
Se eu quero ter foco em algum objetivo, necessariamente eu estou criando um desequilíbrio. Pensa um feixe de luz ali. Se eu estou iluminando este ponto, todo o resto está menos iluminado. Então, é pressuposto de vida. Quando a gente está falando em carreira, eu dou essa sugestão dos 3 meses, porque quando a gente olha e pensa o que eu tenho de entrega profissional, são 3 meses que a carreira vai exigir mais, são 3 meses que a vida pessoal vai, e você vai conseguindo fazer esse jogo em que não está tudo na mesma quantidade o tempo inteiro, mas está tudo sendo cuidado e sendo olhado. Não vão ser 3 meses em que você está ali se dedicando porque tem um projeto profissional que a sua família vai desandar e que a sua saúde vai desandar. Mas um ano é muita coisa. Então, quando você começa a pensar, e eu gosto muito de pensar nas estações, porque eu acho que as estações elas acabam trazendo algumas mudanças de como a gente funciona no nosso próprio corpo, que ajuda a pensar. Então, sempre pensa para os próximos meses. Então, tá, o que é que eu vou ter em foco para o meu outono, para o meu verão, e o que vai ter de vida pessoal, o que vai ter de vida profissional, o que eu preciso abrir mão? É a dinâmica do foco foda-se que eu falo para os meus mentorados. Você tem que ser capaz de dizer o que está em foco, mas para você saber o que está em foco, você precisa saber. A gente usa essa expressão que é meio drástica do foda-se, mas não é que você está atacando o foda-se para tudo, mas aquilo que você está ok em colocar em segundo plano. A carta livre de culpa é você olhar e falar, isso está em segundo plano, mas não é porque eu amo menos, não é porque eu me importo menos, é que pelos próximos 3 meses aquilo ali está em foco. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que saber o que está em foco e ser capaz de dar uma carta livre de culpa para todo o resto que não estará. Uau. Essa é a primeira. E ter momentos. Eu acho que tá muito confuso, começa diariamente. Tem um momento no começo do dia e no fechamento do dia, e que você faz esse análise, o que eu quero fazer, o que eu estou planejando, tira da cabeça, não organiza na cabeça, a cabeça não foi feita para guardar informações, foi feita para pensar, use ela porque ela é boa. Plenamente. A minha então, que é de peixinho dourado, aí pronto. Se não está na minha agenda, não está na minha vida, esse é o meu bordão. Acho justo. Entendeu? Justíssimo. Então assim, tem que ter uma organização. Vamos aproveitar e falar de ferramenta? Vamos. Quais ferramentas são fundamentais para que você tenha mínimo dessa organização, essa previsibilidade, né, que a gente possa dizer, dessa sua rotina? O que você usa aí que você indica para as pessoas? Eu não gosto muito de entrar em ferramentas específicas com nome, porque eu acho que varia muito de pessoas. Vou dizer gerais e aí vários tipos de ferramentas. Quem quiser, depois a gente pode passar uma listinha, mas assim, o que você teria de engrenagens no seu sistema que eu acho essencial? Você falou a primeira, uma agenda. Agenda para compromisso, ela é essencial para você ser capaz até de fazer boas escolhas. Você precisa ser capaz de olhar na sua agenda da semana hoje e falar, não dá, hoje não cabe. Renegociar compromissos. Então, a agenda é o primeiro. Um espaço de gestão de tarefas. E aí, gente, um caderno com uma caneta já funciona. Você não precisa de ser uma coisa muito rebuscada. Tem várias ferramentas maravilhosas que eu adoro. Tem o que eu mais amo é o Tiki-Tiki, eu acho ele o mais completo. Ele chama Tiki-Tiki. Ele é um aplicativo? É um aplicativo, divo. Mas para quem usa o Google Agenda, por exemplo, você tem o Tarefas dentro do Google. Você tem o da Microsoft, se você por acaso. Notion também, adoro. Notion também. Aqui, vou falar que ninguém tá pagando nada pra gente, tá? A gente tá falando aqui tudo, tá? Mas se quiser patrocinar, Aceitamos patrocínio. Então, eu diria isso. Uma agenda, que é onde você vai colocar os seus compromissos com data e horas fixas. Um momento ali de um espaço para você gerir as suas tarefas, o que você está fazendo, e aí isso pode ser tão simples quanto um caderno e uma caneta. E, principalmente, eu acho que a terceira ferramenta, que ela não é uma ferramenta em si, mas é mais um hábito, mas ela é essencial, que é o despejo, que é esse ato de todos os dias tirar o que está na sua cabeça, preocupações, irritações. Assunto de terapia, gente, você vai anotar também, vai falar, tem que falar com a terapeuta disso aqui que eu pensei isso hoje, tá buzinando na minha cabeça. Despejo. Eu gosto de dizer que é a sessão do descarrego. Descarrega, é a mesma descarregada no papel. Você vai despejar no papel ou na sua ferramenta ali, para tirar isso tudo da cabeça e abrir espaço mental para, mais uma vez, você fazer escolhas melhores e dar conta de sustentar elas ao longo do caminho, sempre falo. Eu acho que sustentação, pra mim, é um dos meus maiores desafios. Eu sou aquela pessoa que começo as coisas com muita energia, às vezes me empolgo demais fazendo escolha, acho que dou conta de tudo, mas graças a Deus eu tenho um marido que me puxa, assim, amor, todo mundo precisa do seu parceiro. Ele é maravilhoso, porque eu sou aquela pessoa que acho que eu vou dar conta de fazer vários projetos. Tenho essa coisa, mas aí eu acabo realmente ou adoecendo ou
indo deixando os soldadinhos mortos no caminho, tadinhos, né? Então, não, esse ano, Fê, em 2026, eu falei que esse vai ser o ano da decisão. De tudo que eu decidir, eu vou ser leal às minhas decisões. E aí, pra gente finalizar esse papo que tá maravilhoso. Amei. Você vai ter que voltar aqui pra gente falar mais desse assunto, porque prazer. Eu sou apaixonada, Fê. Mas pra gente finalizar, primeiro, aonde que as pessoas podem te encontrar para saber mais do seu método, para saber mais do seu atendimento, como que você faz esse atendimento, se é presencial, se é online, e o que é coragem para sucesso para você, atrelado a esse assunto de produtividade. Gente, que eu já tava tenso com essa pergunta, eu fiquei nervosa, eu falei, gente, se um dia ela me perguntar que eu vou falar. Então vamos começar da mais fácil, que é como é que as pessoas me acham. Eles me acham no Instagram e aqui no YouTube, Vida em Flow, tudo junto, é muito mais fácil. E também no LinkedIn, mas lá é como Fernanda Terra. Ainda tô juninha lá, tô aprendendo com a maga do LinkedIn como me posicionar melhor. O pessoal precisa aprender sobre esse assunto. Isso eu já aprendi com você, o poder que aquela ferramenta tem. Então, tô crescendo lá. Bom, gente, vamos trocar figurinhas lá também, que eu tô aprendendo melhor sobre aquele mundo mágico. E a gente trabalha tanto com workshops, que são imersões de um dia, em que a gente constrói e faz o design de rotina, mentorias, que aí é o processo completão, em que eu ensino a pessoa a fazer. E a gente tem o meiozinho do caminho, que é a consultoria, em que eu faço pela pessoa. Então, ela passa pelo processo e eu consigo entregar para ela o plano já pronto, o design de rotina dela todo pronto, e aí acompanho ela durante aquela execução, fazendo os ajustes necessários. Então, a gente tem todas essas modalidades, preferencialmente online, mas para a galera aqui de BH, a gente consegue, né? Os workshops têm a versão presencial e algumas consultorias a gente também faz alguns encontros presenciais para ter esse tete-a-tete que eu sei que faz diferença. E agora para o Coragem para o Sucesso, eu acho que é um misto de duas coisas. É sobre a ousadia de sonhar grande, de se permitir reconhecer e afirmar aquilo que de fato você quer ou você precisa, com a humildade para entender que a vida é e sempre será maior do que a gente, e que para chegar nesse sucesso a gente não vai conseguir com uma grande escolha ou com um grande ato mudar o jogo, e que a gente tem que ir com passinhos pequenininhos, passinhos de formiguinha, construindo pecinha a pecinha, e que isso exige muito mais coragem do que as pessoas pensam, porque é muito mais fácil você desistir ou falar que nem quer aquele sonho grande que você tem, aquela meta, porque é tão difícil o processo né, pecinha a pecinha, é tão frustrante às vezes, aceitar os seus erros, aceitar que não vai ser em linha reta. Então eu diria que a coragem para o sucesso é isso, é você estar aqui dando a cara a tapa de falar, eu quero, eu acredito, esse é o meu servir, vou fazer, vou começar, vou aprendendo ao longo do caminho. Acho que isso é, né, majestoso. E já puxando a sardinha para o meu lado, porque eu acho que o nosso trabalho é muito em sincronia. Acho que a rotina ajuda demais a você abrir espaço para sustentar esse sucesso, para você construir as pecinhas e para você sustentar ele na sua vida. Maravilhosa. A rotina é nossa vida, né? A rotina é nossa vida, gente. É tudo que acontece aí no nosso viver. Fê, maravilhosa. Queria ficar aqui horas conversando com você. Como eu falei, esse tema pra mim é muito caro, assim, tenho muitas vivências pessoais que a gente poderia ficar trocando figurinhas aqui, e sou apaixonada também em estudar sobre, mas eu acredito que tenha realmente sido muito útil para as pessoas. Eu já tive várias explosões de fosfato, né? Aprendi explosões de fosfato, porque realmente você é uma pessoa que inspira e que nos ensina muito. Então, gente, sigam a Fê, aprendam com ela a como ter realmente aí uma rotina que seja uma rotina que vai te levar para aquele lugar que você quer. E qual é aquele lugar que você quer? É aquele lugar que não seja meia boca, porque, como eu falo, a vida é muito curta para que a gente tenha uma vida profissional meia boca. Esse é mais um episódio de Coragem para o Sucesso. Fê, mais uma vez, muito obrigada. Quero ver você aqui novamente. Com o maior prazer, a honra será toda minha. Obrigada. E adorei esse espaço, que seja de muito sucesso e vida longa a esse podcast. Obrigada. E, gente, caso você tenha aí alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, fala um pouco sobre a sua rotina, como que tá sendo a sua rotina hoje? Tá boa? Tá ruim? Precisa melhorar? Não esqueça de seguir a Fê e fique ligado no nosso próximo episódio também do Coragem para o Sucesso. A cada 15 dias a gente tem um episódio novo aqui nessa plataforma. Um grande abraço. Tchau, tchau.